Seu bebê nasceu antes da hora. Você nem esperava, né? Foi tudo tão rápido, tão intenso, e de repente você se viu no meio de uma UTI neonatal com um amor imenso no colo e um medo maior ainda no coração. Eu sei, eu vejo isso todos os dias, e é por isso que hoje, como neurocirurgia pediátrica, eu quero conversar com você sobre algo que acontece com os prematuros. Então, cerca de um quarto dos prematuros extremos pode acontecer a hemorragia intraventricular. E junto com essa hemorragia pode acontecer a principal complicação, que é a hidrocefalia pós-hemorragia. Mas calma, vamos falar com clareza, sem pânico e com muito acolhimento. Meu objetivo aqui é te dar informação para que você se sinta segura, forte e confiante. A hemorragia intraventricular é uma complicação que pode acontecer nos bebês prematuros, especialmente os que nascem antes da 32ª semana ou com peso inferior de 1,5 kg. Esses bebês têm vasinhos muito fininhos no cérebro, especialmente numa região que chama matriz germinativa. Essa região é muito sensível por conta dessa imaturidade e variações de pressão, eles podem romper e causar o sangramento, que em geral acontece para dentro do ventrículo cerebral. E isso é o que a gente chama de hemorragia intraventricular. Pode ser leve, moderada ou grave, a gente classifica em alguns graus, dependendo do volume das regiões afetadas. Quanto mais grave, mais sangue, maior o risco das complicações. Em alguns casos, esse sangue que fica dentro dos ventrículos acaba atrapalhando a circulação do líquido que fica no cérebro, que banha o cérebro, que chama líquor ou líquido cefalorraquidiano. Então, quando esse líquido não consegue circular ou ser reabsorvido, ele vai se acumulando e isso causa o aumento do tamanho da cabecinha, o aumento do ventrículo e a hidrocefalia. Isso é a hidrocefalia pós-hemorragia. Nessa fase, a atuação da neurocirurgia pediátrica é fundamental. Às vezes a gente precisa usar dispositivos temporários para drenar esse líquido, como alguns reservatórios, drenos. Em alguns casos, a gente vai precisar fazer uma cirurgia definitiva, como a DVP, a derivação ventrículo-peritoneal. Mas nem todo caso evolui para isso. E é por isso que o acompanhamento rigoroso é importante. A boa notícia é que a gente faz essa detecção bem precoce por meio do ultrassom transfontanela. É aquele exame feito com o aparelhinho de ultrassom pela cabecinha do bebê usando a moleira, a fontanela. Com esse exame a gente consegue ver se teve sangramento, qual o grau de sangramento e se tem dilatação dos ventrículos e como que essa dilatação vem evoluindo. O acompanhamento em geral é pelo menos semanal, ou conforme a necessidade, e com base nesses exames que a gente vai tomar as decisões sobre o tratamento. Tem como prevenir? Bom, algumas medidas ajudam a prevenir o risco de hemorragia. Alguns estudos falam sobre o uso de corticoide na gestante antes do parto prematuro, controle rigoroso da pressão e da oxigenação do bebê, evitar manipulações desnecessárias, principalmente nas primeiras 72 horas de vida. Mas mesmo com todos esses cuidados, em alguns casos, em alguns bebês, pode acontecer essa hemorragia. E isso não é culpa de ninguém. É uma fragilidade do próprio organismo do bebê prematuro. Como que a gente vai tratar? Quando a hemorragia é leve, a gente não precisa fazer nada, só seguir acompanhando. Mas se tiver acúmulo de líquido, como a gente já falou, como a hidrocefalia, a gente pode sim necessitar de algumas condutas. Em alguns casos, a gente faz punções de alívio, ou coloca uma DVE, que é um dreno externo, ou existem alguns reservatórios. Isso daí também aqui no Brasil não é muito feito, mas existem para a gente fazer essa punção aí seriada, ou em alguns casos a gente tem que fazer a DVP mesmo, se o bebê já tiver um peso suficiente para drenar esse líquido. Então, cada caso tem que ser avaliado pela equipe multi, respeitando o tempo do bebê, o peso, as condições do bebê e a confiança da família. E depois, doutora, meu filho vai ficar bem? Bom, essa pergunta eu escuto muito e a resposta é: muitos bebês têm uma evolução excelente, outros vão precisar de uma estimulação mais precoce, acompanhamento com neuro, físio, TO, mas em geral tem uma vida plena. A hemorragia e a hidrocefalia podem sim deixar sequelas, mas cada caso é único. O amor da família, o cuidado da equipe e o acompanhamento correto fazem toda a diferença. Nunca se esqueça, você não está sozinha. Eu vou te contar um caso rápido que eu acompanhei. Um bebê que nasceu com 27 semanas, ele teve hemorragia grau 3. A gente acompanhou de perto. Com 1,4 kg, a gente colocou um reservatório, porque estava precisando de fazer muitas aspirações, e fazer essas aspirações intermitentes aumenta muito o risco de meningite.
Depois de 2 semanas com esse reservatório, o bebê teve melhora clínica e a gente conseguiu planejar a derivação definitiva. Hoje esse menininho já tem 4 anos, vai para a escola, adora os carrinhos e só volta no consultório para dar oi e para me mostrar a mochila nova. Histórias assim nos mostram que tudo vale a pena. Mamãe, papai, família. A prematuridade é um desafio grande. A hemorragia intraventricular assusta, mas o conhecimento é a melhor ferramenta que a gente pode ter. Se seu filho está passando por isso, busque acompanhamento especializado, confie na equipe hospitalar, pergunte, participe. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com outras mães e pais que estão vivendo esse mesmo momento. Deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Cuidar da cabecinha do seu filho é cuidar do futuro dele. E eu tô aqui para te ajudar nessa jornada.